Fala galera, beleza? Pessoal, boa tarde a todos. Eu gostaria de estudar um pouco com vocês nesse vídeo a respeito de sintaxe, parte da gramática, pessoal. Parte da gramática que trata da ordem da relação em função das palavras. Lápis na mão, caderno na mão, para a gente entender. Primeiro passo. Toda e qualquer palavra pode ser analisada de acordo com a morfologia sem nenhum contexto. Por exemplo, Lucas, um substantivo. Certo? Lucas, substantivo. Estudar, verbo. Agora, se eu pegar uma dessas palavras sem contexto e analisar sintaticamente, não vai haver possibilidade de análise. Beleza? A sintaxe, galera, ela depende de contexto. Certo? Sem mais delongas, galera, vamos estudar um pouco sobre sintaxe. Beleza? Resumo. Vamos entender como as palavras se unem para compor frases ou orações. Existe um gramático estudioso, que o nome dele é Celso Cunha. Em uma definição de sintaxe mais elementar, mais superficial, ele disse que sintaxe é a parte da gramática que estuda a oração, estuda a sintaxe, galera, em relação às orações. Beleza? Como é que as palavras se unem para compor frases ou orações? O estudo da sintaxe é basicamente esse, de acordo com esse estudioso. Anotem aí, pessoal. No campo sintático da língua portuguesa, vamos entender o que é predicado, verbal nominal, verbo nominal. Vamos entender o que é um sujeito, o que é um objeto direto ou indireto, um complemento nominal, um adjunto nominal, um aposto, um agente da passiva, um predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, adjunto adverbial e evocativo. Essa nomenclatura, pessoal, ela está ligada à sintaxe. Esses nomes eles estão relacionados à sintaxe. Beleza? Nada de morfologia. Vocativo, sintaxe. Adjunto adverbial, sintaxe. Predicativo do sujeito, agente da passiva, sintaxe. O vocativo ele nem está no campo da sintaxe, mas ele se enquadra, pessoal. Ele é mais voltado para a análise sintática. Beleza? O vocativo. Vejam isto aqui, pessoal. Lucas, alunos, os do próximo classificarão o seu concurso para ano neste. Existe sentido nesta frase? Nenhum. Agora, a sintaxe, pessoal, ela trata da ordem. Vamos ordenar esta frase? Vamos ver qual é a relação que ela tem, uma palavra com a outra? Qual função as palavras exercem? A sintaxe é para organizar. Que louco! A frase está tão fora da ordem que sequer chega a retratar a estrutura sintática da nossa língua. Realmente, a frase está completamente doida. Colocando, pessoal, esta frase na ordem normal, veja se não ficaria assim. Prestem atenção, galera. Os alunos do Lucas se classificarão para o próximo concurso neste ano. Aí sim. Certo? A sintaxe da coisa ordenou a frase e ela passou a ter sentido. Ela não teve sentido algum quando a gente leu. Mas agora, como a gente organizou, passou a ter sentido. Meus amigos, nós precisamos entender que sintaxe não tem nada a ver com morfologia. Certo? Não confunde Jesus com Genésio. Não tem nada a ver, beleza? A morfologia, pessoal, ela estuda a palavra em um contexto sozinho.
em um contexto só. Toda e qualquer palavra pode ser analisada morfologicamente, sozinha. Na sintaxe, não. Tem que ter contexto. Beleza? A morfologia ela estuda a palavra, sua classificação, seu processo de formação, sua estrutura. A sintaxe, que é a parte da gramática, ela vai cuidar da relação das palavras entre si nas frases. Ela vai organizar, como a gente viu no exemplo. No exemplo aqui, ó. A sintaxe, ela organiza. Moleza, né não? Fala a verdade, galera. Super fácil. Nesse estudo, vamos entender um pouco sobre o sistema SVC da língua, que é sujeito, verbo e complemento. SVC. Essa nomenclatura, pessoal, ela é muito usada na análise sintática, que é a ordem direta. Isso aqui é a ordem direta da língua. Sujeito, Lucas, comeu, verbo, o bolo, sujeito, verbo, complemento. Beleza? SVC. Sistema SVC. Ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Para uma clareza maior da frase, eu tenho que prezar, tenho que lutar para escrever na ordem direta. Lucas comeu o bolo de chocolate. Ordem direta. Agora, de chocolate, o bolo foi comido por Lucas. Aí a ordem é a ordem inversa. Eu quebrei o sistema SVC. Eu posso quebrar, mas não é o ideal. No campo sintático, inicia-se normalmente entendendo o conceito de frase, oração e período. Exatamente. Para que a sintaxe estude a frase, a oração, o período, é necessário saber o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período. A partir disso, a sintaxe entra como parte da gramática para estudar uma frase, uma oração e um período. Certo? A gente vai ver lá na frente que existe a análise sintática do período simples, que é aquela que existe de ponto a ponto e só tem um verbo. A análise do período simples e a análise do período composto, que é de ponto a ponto, ou mais verbos. Dois ou mais verbos. A análise sintática do período composto. A sintaxe, pessoal, ela se envolve nisso. É analisar o período simples, aquele período que só existe um verbo. Aqui, nesse caso, esse período é simples ou composto? É um período simples. Por quê, professor? Porque existe um verbo somente. E cada verbo tem seu sujeito. Quem é o sujeito de classificarão? Os alunos do Lucas. Certo? Os alunos do Lucas. Cada verbo tem seu sujeito. Frase. Qual é o conceito de frase, galera? É qualquer enunciado, curto ou longo, que estabelece comunicação. Toda frase deve ser inteligível. Tradicionalmente, ela pode ser verbal ou nominal. Uma frase, pessoal, ela pode ou não ter verbo. A oração, não. A oração tem que ter verbo. Certo? Existe frase sem verbo? Existe. Quando eu digo assim, ó. João, bom dia, tudo bem? Frase sem verbo. Agora, quando eu digo hoje estou cansado, frase, mas também é uma oração porque tem verbo. Se teve verbo, é oração e frase, certo? Agora, se não teve frase, se não tem verbo, só frase. Por isso que a frase é nominal ou verbal. Beleza? Oração. O que é uma oração? É diferente de frase? Sim. Uma oração, pessoal, é nada mais, nada menos que uma frase verbal. Seu núcleo é um verbo. Seu núcleo, a sua parte mais importante, é um verbo. Certo? Para ser oração, tem que ter verbo. Na frase, não. A frase, se tiver um verbo, é uma frase. Certo? Mas sem verbo também é uma frase. Beleza, galera? O conceito clássico de frase e oração é esse. Tranquilo? Pessoal, como já dito, a sintaxe trata da organização, da relação e da função das palavras.
dentro das frases ou orações. Beleza? É como eu disse, pessoal, há dois tipos de análise que estão presentes na sintaxe. A análise do período simples, e a análise do período composto. O que é um período composto? É aquilo que está de ponto a ponto com dois ou mais verbos. E o período simples? De ponto a ponto com um verbo somente. Ou uma locução verbal, que equivale a um verbo. Uma locução verbal, ela vai trazer dois verbos, mas a unidade de sentido é uma só. Beleza? Eu vou estudar à noite. Vou estudar são dois verbos que compõem uma locução verbal. Certo? Uma locução verbal. A gente vai ver o conceito de locução verbal mais um pouco à frente. Vamos ver um pouco sobre sujeito, isso, predicado e predicação verbal. Esses conceitos vão dar um norte melhor sobre sintaxe. Exatamente, pessoal. Podem anotar isso sem medo. Vocês anotem o seguinte: para eu dominar a sintaxe, eu tenho que saber os termos essenciais da oração. Quais são? Sujeito e predicado. Para eu dominar a sintaxe, eu tenho que entender o que é os termos integrantes de uma oração. Quais são? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Para eu dominar a sintaxe, eu tenho que entender os termos acessórios da oração. O que é um termo acessório, professor? Um adjunto adverbial, um adjunto adnominal, um aposto. Entenderam? Certo? Se vocês pesquisarem no Google termos essenciais da oração, vai aparecer sujeito e predicado, predicação verbal. Termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Termos acessórios, adjunto adnominal, aposto, adjunto adverbial. Ou seja, toda a nomenclatura, toda essa nomenclatura, ela se remete à análise sintática, galera. Beleza? E quantas análises existem? Duas. Do período simples e do período composto, que eu já expliquei. Como é que funciona. Beleza? Galera, o que é um sujeito? Um sujeito, pessoal, ele não é somente o termo que representa o ser ou o fato sobre o qual se declara alguma coisa. Ele não é isso. Normalmente, o verbo ele vai declarar algo do sujeito. Mas o sujeito não é só isso. Ele também é o termo que faz o verbo ser conjugado. Beleza? O verbo, pessoal, conjuga o sujeito. É exatamente por isso que o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Quando eu identifico um verbo no plural, eu tenho que entender que esse verbo está concordando com um sujeito que está também no plural. Simples. Se o verbo estiver no singular, é porque o sujeito vai estar no singular. Beleza? Identifiquei um verbo. O verbo está no plural. Qual é a desinência de plural, galera? Pode ser S. O rapaz... preste atenção. O rapaz canta. O verbo canta está no singular, sem ser cantam. Cantam, o M é uma desinência, é uma finalidade de plural, nesse caso. Mas por que não é cantam? Porque não tem rapazes. Se fosse rapazes, seria cantam. Porque o verbo ele concorda com o sujeito em número, singular e plural, e em pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa. Entenderam? Primeira do singular, primeira do plural, e por aí vai. Quando eu identifico um verbo, eu preciso entender que ele vai estar em acordo com a concordância com o sujeito. Cada sujeito, pessoal, está ligado a um verbo. Então fique de olho na relação entre o verbo e o sujeito. Aqui, fique de olho
na relação entre o verbo e o sujeito. Beleza. Vamos aqui, pessoal. Ó, aqui houve um erro de digitação. Era para ter um espaço aqui, era para ter um espaço aqui, mas vamos lá. Notem as seguintes frases. As casas da vila estavam à venda. Note que o verbo é estavam. Ele está no plural porque o núcleo do sujeito está no plural. Como é que eu identifico um sujeito? Vou para o verbo e pergunto o que ou quem mais o verbo. Quem estava à venda? As casas da vila. Note que o núcleo do sujeito de as casas da vila é casas. Por quê, professor? Porque se eu tiro, não faz sentido eu dizer as da vila estavam à venda. Não tem sentido, tem que ser casas. Ou seja, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e em pessoa. Quem é que ficamos? Quem ficamos? Ou o que é que ficamos? Nós ficamos. Note que o verbo está no plural porque o sujeito está na primeira pessoa do plural. O verbo, pessoal, sempre vai concordar com o sujeito, em número e em pessoa. Aqui, ó. Ninguém deveria apoiar campanhas a favor das drogas. Note que meu verbo é deveria apoiar. Isso aqui é uma locução verbal. São dois verbos que eles mantêm uma unidade de sentido. Certo? Isso aqui é um só verbo. Ninguém deveria apoiar campanhas a favor das drogas. Quem é que não deveria apoiar? Quem é que não deveria apoiar? Ninguém. Ninguém deveria apoiar. Note que deveria é o verbo auxiliar da locução. Verbo auxiliar, verbo principal. O verbo auxiliar ele está no singular, concordando com o sujeito que está no singular. Agora, se fosse ninguém deveriam. Os rapazes deveriam apoiar. As meninas deveriam apoiar. O menino deveria apoiar. Beleza? Quem não tem cão, caça com gato. Preste atenção nesta frase, galera. Quem não tem cão, caça com gato. Quantos verbos a gente tem? A gente tem 1, 2. Quem é o sujeito do verbo ter? Cada verbo tem seu sujeito. Beleza? Cada verbo tem seu sujeito. Quem é que não tem? Faz a pergunta. Quem mais verbo? Quem não tem? Quem não tem? Quem? O sujeito do verbo tem é quem? Parece estranho, sim. Oxente, um sujeito sendo quem? É. Beleza? A análise sintática, pessoal, é uma análise que ela não é semântica, não é de sentido. Ela é gramatical, ela é sintática. Beleza? Aqui, se fosse na semântica, a gente poderia perguntar, quem danado é quem? Mas aqui não é semântica, aqui é sintaxe. Ou seja, o sujeito de quem, o sujeito de tem é quem. Quem não tem quem não tem cão, caça com gato. Quem é que caça? Quem não tem cão. Quem não tem cão, caça. Quem não tem cão, caça. O sujeito do verbo caça é quem não tem cão. E o sujeito do verbo tem é quem? Cada verbo tem seu sujeito. Beleza? Às vezes, galera, o sujeito aparece longe do verbo. Aqui está tudo bonitinho. Aqui está tudo legal. Aqui a gente está no sistema SVC, que é sujeito, verbo, complemento. Primeiro sujeito, depois verbo, depois complemento. Mas pode haver inversão. E se houver inversão, a gente tem que tá ligado. Preste atenção que aqui, existem, desde os antepassados, brigas dentro da política. Note que o verbo está no início da frase.
O sujeito do verbo existem é brigas dentro da política. E por que, professor, existem está no plural? Porque está concordando com brigas, que é o núcleo do sujeito. Se fosse briga, era existe. Existe briga. Mas como é existem, tem que ser brigas. Beleza, galera? O verbo vai concordar com o sujeito sempre, em número e em pessoa. No singular ou no plural. Beleza? Outra frase, galera, que o sujeito está longe do seu verbo. Ocorrem dentro do plenário, na eleição passada. Ocorrem não, aqui é ocorreram. Ocorreram. Ocorrem não. Não pode ser ocorrem, porque ocorrem me dá uma ideia de presente. E a frase, galera, ela já me diz que houve passado. Não pode ser ocorrem, porque está dizendo que foi na eleição passada. Por isso que não pode ser ocorrem. Ocorreram dentro do plenário, na eleição passada, diversas discussões sobre a sanção de leis. O que é que ocorreram? A pergunta que eu faço é: o que é que mais o verbo? O que é que ocorreram? O verbo vai me responder: diversas discussões sobre a sanção de lei ocorreram. Então é por isso que o verbo ocorreram está no plural. Qual é o núcleo do sujeito? É discussões. Se eu tiro discussões, se eu tiro o núcleo do sujeito, a frase perde o sentido. Note, ocorreram dentro do plenário na eleição passada diversas sobre a sanção de leis. Eu tirei discussões, o sentido ele vai para o espaço. Discussão está no plural, o verbo tem que estar no plural. Se fosse discussão, tem que ser ocorreu. Ocorreu discussão, ocorreram discussões. Beleza? Predicado, galera. Predicado é muito fácil. O que não for sujeito é predicado. Beleza? O predicado é a soma de todos os termos da oração, exceto o sujeito e o vocativo. É tudo o que se declara do sujeito na oração. Quando há sujeito, sempre apresenta verbo. Quem é o sujeito do verbo sofreu? Quem é que sofreu? A língua portuguesa sofreu. O sujeito do verbo sofrer é a língua portuguesa. Então, tira o sujeito e tudo o que sobra é predicado. Beleza? Ou seja, tudo isso é predicado. Sofreu uma reforma ortográfica em 2009. Lembre-se de que as bancas de concurso são malvadas. Logo, pedaços que compõem o predicado poderão aparecer espalhados pela frase. Veja. Em 2009, sofreu. A gente já viu que língua portuguesa, pessoal, é o sujeito do verbo. Ou seja, o que é meu predicado? O meu predicado é isso aqui, pessoal, ó. O meu predicado é o que está em negrito, menos o sujeito, que é a língua portuguesa. Para o reconhecimento dos tipos de predicado, galera, precisamos entender o conceito de predicação verbal, transitividade verbal. Afinal, não existe predicado sem verbo. É exatamente isso. Para a gente estudar um pouco mais sobre predicado, a gente tem que entender o que é predicação verbal. Predicação verbal, pessoal, ou transitividade verbal, é a relação entre o verbo e outros termos da oração, principalmente dentro do predicado. Isso, principalmente dentro do predicado. E em relação à predicação, disse que os verbos podem ser verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. A predicação verbal, pessoal, ela dá conta desses 5 tipos de verbos. Beleza? Tranquilidade? O que é um verbo de ligação? O verbo de ligação, pessoal, ele relaciona o sujeito ao seu predicativo. É um atributo que indica estado, qualidade ou condição do sujeito.
Os verbos de ligação, eles não indicam ação alguma por parte do sujeito. Por isso, são tradicionalmente vazios de significado, indicando apenas estado. E por isso, o núcleo do predicado, somente neste caso, não é o verbo, mas sim o predicativo. Preste atenção. João é alegre. Aqui me dá uma ideia de ação? Não. Agora, se eu dissesse assim, João correu, aí me dá uma ideia de ação. João correu, aí a gente viu que ele praticou a ação de correr. João é alegre, dá uma ideia de ação? Nunca. Aqui me dá uma ideia de estado permanente. João está alegre? Me dá uma ideia de estado transitório. Ele está, mas pode ser que ele não esteja mais tarde. João ficou alegre. É um estado mutatório, me indicou mudança de estado. João permanece alegre. É uma ideia de continuidade, estado continuativo. João parece alegre, estado de aparência. Qual é a missão de vocês? A missão de vocês é ir até o Google e pesquisar verbo de ligação, que lá aparecerão os verbos ser, estar, permanecer, continuar, tornar-se, transformar-se. Esses verbos, eles são verbos de ligação. Vocês vão ver a ideia de verbo relacional versus verbo nocional. Põe isso no Google. Verbos relacionais e verbos nocionais. Vocês vão ver que os verbos relacionais, eles são os verbos de ligação. Beleza? E os nocionais, verbos de ação. Verbo de ligação, galera, vai me trazer predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, ó. Alegre aqui, nesse caso, é predicativo do sujeito, porque se relaciona com um verbo de ligação. Beleza, galera? Pessoal, para o vídeo não ficar extenso, a próxima aula a gente dá continuidade à predicação verbal. Não se esqueçam, estudem predicação verbal, que a gente vai se aprofundar em sintaxe. Beleza? A próxima aula tem verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos. Beleza? Valeu, galera! Bons estudos e procurem questões no Google. Façam por vocês, procurem questão no Google sobre predicação verbal, que vai dar certo. Beleza? Valeu, galera!